Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo você vai ver 3 formas, 3 segredos para você acelerar a lei da atração e manifestar tudo aquilo que você quiser na sua vida. Para quem talvez não saiba que esteja assistindo esse vídeo, é aquela lei que diz que o seu pensamento ele manifesta, o seu pensamento ele cria a sua realidade, mas não só o seu pensamento, mas também a forma como você se sente. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, uma hora ou outra vai criar a sua realidade. Né? Então, esse conceito, essa ideia foi muito popularizado com o livro O Segredo, e as pessoas começaram a usar esse segredo, né, essa manifestação, essa lei da atração, quer você acredite ou não, é uma lei. Então, é como se fosse a lei da gravidade. Né? Quer você acredite ou não, você está sujeito à lei da gravidade. Né? Você não consegue sair voando, porque a gravidade ela te mantém com os pés na Terra. Né? Se você soltar algo, ele cai. É uma lei. A mesma coisa acontece com a lei da atração. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas não podem não acreditar tanto nisso porque elas não conseguem ver com clareza como as coisas se manifestam na vida delas. Não é tão claro a observação dessa lei como é claro a observação da lei da gravidade, por exemplo. Mas se você olhar para a sua vida, uma forma de você observar que a lei da atração ela existe e ela está se manifestando, ela está agindo o tempo todo, é você olhar para as situações da sua vida. Se você perceber tudo o que acontece na sua vida, antes foi um pensamento. Parece que nada acontece sem que você tenha pensado naquilo antes. Então, tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Por exemplo, um carro que você quer comprar, antes você pensou em comprar um carro, você pesquisou sobre o carro, você teve o desejo de comprar o carro, você sentiu que você conseguia comprar o carro, você foi e comprou, então esse carro se manifestou. Isso é só um exemplo, mas a gente pode usar esse exemplo para várias outras coisas. Só para provar que tudo nasce antes no pensamento. E claro, a gente também consegue enxergar essa ideia de que tudo nasce antes no pensamento em pensadores como Platão, por exemplo, que fala do mundo das ideias, né, que é o mundo real, o mundo verdadeiro, que antes de algo existir aqui, nesse plano material, como formas né, manifestadas, essa forma aqui antes foi uma ideia, foi um pensamento. Né? Esse quadro aqui, antes, ele foi um pensamento, antes de existir o quadro. Então, tudo antes foi um pensamento. Nasce aqui e depois se manifesta aqui, nesse plano material. Mas, enfim, vamos lá. Quais são as 3 formas, 3 segredos para você acelerar a lei da atração? Bom, dito que o pensamento ele manifesta, mas principalmente o seu estado vibracional, né, ou seja, a forma como você se sente, você vai entrar em sintonia com coisas que estão na mesma sintonia que você. Como se você fosse uma anteninha de rádio, e aí na frequência que você se sintoniza, e entenda isso como os seus pensamentos, como os seus sentimentos, nessa frequência aqui, você vai acabar se deparando com situações, pessoas e até mesmo objetos que estão nessa mesma frequência de rádio que você está, ou seja, na mesma frequência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, para acelerar a lei da atração, é importante que você conheça técnicas e formas de mudar o seu estado vibracional. Né? Então, uma dessas técnicas, a primeira que eu queria passar aqui, é uma técnica de visualização. Então, é importante que você se sente, acalme sua mente e comece a visualizar aquilo que você quer. Porque a visualização ela tem o poder de mudar o seu estado vibracional e emocional. Tanto que, acho que até tem alguns estudos de neurociência relacionados a isso, em que diz que só o fato de você pensar que você está, por exemplo, tocando piano, né, reforça aquelas sinapses cerebrais no seu cérebro responsáveis pelo ato de tocar piano. Ou seja, você nem precisa tocar piano para você praticar estar tocando piano. Você fica bom só de imaginar. Isso também, a visualização, é muito usado nos esportes. Então, atletas de alto rendimento, né, de alta performance, eles usam desse segredo da visualização tanto para ajudar nas sinapses cerebrais, quanto também para aumentar a confiança deles num determinado competição, né, na tarefa que eles vão fazer, no exercício. E isso é comprovado mesmo que realmente muda, que realmente ajuda. As pessoas que fazem visualização têm uma grande vantagem diante daquelas que não fazem. Mas cá entre nós, a gente está visualizando o tempo todo, né? Que nem assim, a gente está pensando o tempo todo, né? E sentindo o tempo todo. Então, o grande truque aqui é você usar isso de forma consciente, a seu favor. Porque visualizar por visualizar, você já vai visualizar. Só que muitas vezes a gente visualiza coisas negativas, né? Então, é bom você tirar um tempo para você visualizar com toda a sua força, com toda a sua energia, seu pensamento, aquilo que você quer. Porque a gente visualiza o tempo todo. O pensamento ele gera uma imagem, é uma visualização. Então essa é a primeira forma, o primeiro segredo.
O segundo segredo é a gratidão. Eu lembro de ter atendido uma paciente, para quem não sabe, eu sou terapeuta também, e teve uma época que eu atendi uma paciente em que ela tinha mudado da água pro vinho em relação a dinheiro na vida dela. Ela era muito inteligente mesmo. Ela tinha, acho que, mestrado, alguma coisa assim, sabe, doutorado. Cara, ela era muito inteligente mesmo, eu ficava impressionado de ver o quanto ela era inteligente. Só que com toda essa inteligência, ela ainda tinha dificuldades financeiras, né? Ela trabalhava na faculdade que ela estudava, né, fazendo o trabalho de, acho que mestrado que ela fazia na época, não ganhava muito, dividia um quartinho com a amiga dela, eu ia falar namorada, não, dividia um quartinho com a amiga dela, depois brigou com a amiga, enfim, a vida dela só estava indo água abaixo, e você olhava para a vida dessa pessoa, e você pensava assim, nossa, ela é tão inteligente, né, ela tem tanto potencial, por que que na área financeira da vida dela, ela tá tão para baixo, ela tá tão escassa, né, por que que as coisas não dão certo? E ela me contando essa história, de que quando ela aplicou essa técnica, a vida dela mudou da água pro vinho. E ela finalmente começou a acontecer coisas na vida dela que se reorganizaram e aí ela conseguiu mudar esse padrão de escassez para abundância na área financeira da vida dela. Qual que foi a técnica que ela usou e que eu queria compartilhar aqui com vocês? É a técnica da gratidão. Então, o que que ela fez na época, né? Ela começou a agradecer por tudo aquilo que ela queria ter, como se ela já tivesse. Então, isso é muito importante, né? Pode ser que você já tenha escutado sobre isso antes, mas é importante lembrar, e mais importante lembrar é você praticar, porque às vezes a gente conhece, a gente tem esse conhecimento, mas você não bota em prática. Então, do que vale todo esse conhecimento sem a ação? Né? Então, na época, essa minha paciente, ela começou a praticar a gratidão. Então, ela escrevia tudo o que ela queria. Ela não tinha ainda naquele momento, mas ela escrevia: sou grata por isso que eu quero, sabe? Por exemplo, sou grata pelo meu emprego, sou grata por ter dinheiro na conta, sou grata. Enfim, sou grata por. Aí você preenche com aquilo que você quer ser grata, porque você já tem. E realmente, você já tem. Só não está manifestado, só não está com você, mas já é, entende? Então fica tranquila. Sou grato por o que você quiser. E aí, a gratidão, ela não só é boa para a lei da atração, mas também é bom para mudar o seu estado vibracional, emocional. A gratidão ela vai fazer algumas modificações no seu cérebro. Até a psicologia da felicidade fala muito sobre isso. Né? Como é importante você agradecer pelas coisas. Tire um momento do seu dia para agradecer, seja pelo que for, seja por aquilo que você quer e ainda não tem, mas agradeça como se você tivesse, e seja para você olhar para aquilo que você já tem, porque você vai ver como isso vai mudar o seu estado vibracional e emocional. O seu cérebro vai até começar a ver os pontos positivos das coisas. Naturalmente, vai começar a olhar e detectar aquilo que tem de bom em tudo, nas coisas, nas pessoas, nas situações. Então, como é que você pode com alguém que vê só virtude nas coisas, só pontos positivos, né? Como é que é a vibração dessa pessoa? O que você acha que ela vai se sintonizar? Sendo que ela vê bondade em tudo, ela vê virtude, ela vê os pontos positivos, né? É claro que o rádiozinho dessa pessoa vai estar sintonizado numa frequência de positividade. Então ela só vai atrair aquilo que ela realmente quer, aquilo que é bom para ela. Então essa é uma terceira não, essa é uma segunda forma, segundo segredo, que é a gratidão para você acelerar a lei da atração. A terceira forma é a oração. Está na própria Bíblia, né? Pedis como se você já tivesse, você receberá, né? Algo assim. Tá, eu tenho que ver na Bíblia como é que tá. Mas a oração é outra forma também. Aí envolve muito da sua fé, de você pedir, mas pedir como se você já tivesse. Tá escrito, tá na Bíblia, pode checar depois. Então, essa é uma terceira forma, oração. Isso envolve a sua crença em uma força maior do que você. Uma força que te acompanha, uma força que te ama, uma força que quer o melhor para você sempre. Então, oração é uma terceira forma. Só que tem um porém nisso tudo. De nada adianta você usar de visualização, de gratidão e de oração e mudar o seu estado vibracional naquele momento se você não consegue manter esse estado na maior parte do seu dia. Se você sentisse como se você estivesse mentindo para você mesmo. Por quê? O que acontece muitas vezes? Por exemplo, eu trabalho com hipnose. E hipnose é uma excelente ferramenta para você acelerar a lei da atração. Como é que a gente faz? Eu diminuo a frequência do cérebro de uma pessoa, né, ela fica mais relaxada, mais concentrada. Nesse estado, ela está propícia. Por quê? É como se o senso crítico dela, aquele senso crítico que a gente tem na nossa cabeça, se abrisse como se você tivesse acesso ao subconsciente dela. Nesse estado, você consegue colocar programações, crenças e visualizações. Então você faz a pessoa visualizar um estado como se ela realmente estivesse ali, sabe? E ela sente, e todo o corpo dela vibra, cada átomo do corpo vibra naquela frequência
daquilo que a pessoa quer. Então a gente consegue isso com hipnose. Só que tem um porém, e aí vai da pessoa. Se a pessoa tem crenças limitantes, se ao longo da vida dela foram colocadas no cérebro dela programações, pensamentos, né, programações que agem ali como uma programação de um computador, né? O cérebro dela, a mente dela, funciona com base naquelas crenças, naqueles pensamentos. São crenças limitantes, né, que vão contra aquele desejo que a pessoa tem. Por exemplo, de conseguir dinheiro. Poxa, mas conseguir dinheiro é difícil. Aqui onde eu tô, na minha cidade, não tem oportunidade, sabe? É uma crença que não é uma crença que expande a mente, mas é uma crença que limita. É uma crença que não fala assim pra você, dentro de você, no seu coração, que existe um mundo de infinitas possibilidades. Não, essas crenças, elas falam, não, só tem uma possibilidade, só vale essa possibilidade aqui, e se for isso, não é nada e pronto, acabou, sabe? Então, muitas vezes a pessoa, dentro dela, tem um sistema de crenças, e você vê outras pessoas também falando sobre isso, né? Quem conhece o Hélio Couto fala que é primordial você destruir as suas crenças limitantes para que você consiga manifestar aquilo que você quer. Porque, no final das contas, aquilo que você acredita é o que conta. Aquilo que você acredita vai fabricar os seus pensamentos, né? Um outro exemplo de relacionamento, uma pessoa que quer conseguir um namorado ou conseguir um marido, um casamento, e ela pensa, por exemplo, que homem não presta. Esse é um exemplo bem básico de crença limitante, tá? Mas ela passou por tantas coisas na vida dela que ela pensa que homem não presta, ou então, lá no fundo, muitas vezes de forma inconsciente, essa pessoa ela acredita que ela seja melhor sozinha. Então, você entende que ela prefere estar sozinha, porque sozinha ela tem mais paz. Mas ela ainda quer um marido, quer morar junto. Até mesmo o caso de uma paciente que eu atendi, era assim. Ela queria um relacionamento, só que ela via relacionamentos de forma negativa. Só que ela via de forma inconsciente. Nem mesmo ela percebia que ela via de forma inconsciente. Por quê? Um exemplo, tá? Os pais dela, sempre no mesmo horário do dia, eles brigavam depois do trabalho. Então, na cabeça dela, ela ia chegar na casa dela e ela já ia brigar porque estava estressada por conta do trabalho, já ia brigar com o marido dela ou com o namorado. E aí era um padrão que ela estava repetindo de pensamento que nem era dela, era dos pais. Era uma crença que ela tinha que nem era dela, era dos pais. Mas era uma crença inconsciente. Ela não tinha consciência disso. Até que às vezes você precisa fazer algum exercício ou alguém de fora apontar pra você, olha, você tá vendo que você tá repetindo esse padrão aqui de forma inconsciente? A pessoa percebe e ela muda. Só que até ela trazer pra consciência, aquilo é inconsciente. E o inconsciente é, digamos, 90% da sua vida. É aquilo que você não controla porque você não sabe, você não tem conhecimento daquilo. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Bom, se você quiser formas de você se aprofundar em autoconhecimento, de você acessar o seu inconsciente, eu tenho algumas formas aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição, de cursos, tanto um treinamento de autoconhecimento, né, tem um curso de autoconhecimento, quanto também um treinamento para mudar as suas crenças limitantes. Esse é um treinamento que eu dei ao vivo com um grupo de pessoas. Gravei esse treinamento e ele está disponível na plataforma agora para você acessar. Nesse treinamento você descobre técnicas para você acessar o seu inconsciente, para você ver quais são as memórias, quais são suas crenças limitantes que estão te impedindo de conseguir aquilo que você quer. Mas você também aprende técnicas baseadas em hipnose para você acessar o seu subconsciente e você, por exemplo, manipular as suas emoções aonde você quiser, no momento que você quiser, instalar signos sinais. Por exemplo, toda vez que eu toco o meu ombro, eu sinto uma emoção. Então você instala um signo sinal e você sente aquela emoção quando for, a hora que for. Ou seja, basicamente, você manipula o seu estado vibracional o dia todo, se você quiser. O que acelera a lei da atração, porque você está mudando o seu estado vibracional. Então esse curso é justamente para quem quer descobrir quais são as crenças limitantes, o que está impedindo ela, que nem ela mesma sabe, de manifestar aquilo que ela quer na vida dela, seja o que for. E também técnicas para você acelerar ainda mais, para você pôr no seu dia e acelerar ainda mais a manifestação daquilo que você quer na sua vida. Se você tiver interesse em fazer um desses cursos, desses treinamentos, eu vou deixar os links aqui na descrição. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo para engajar, ou dúvidas também, eu adoro responder as dúvidas. Dá um like, compartilha, que vai me ajudar a engajar ainda mais essa mensagem e fazer com que ela chegue para mais pessoas. Até o próximo vídeo.